A primeira pergunta, irmã Paula, veio de uma pessoa que preferiu não se identificar sem problema nenhum. Então ela diz o seguinte, essa pessoa: eu consumo o álcool socialmente, em situações de comemorações, com meus amigos, a família. Não sinto sintomas de uma dependência. Por que estaria fazendo mal ao meu corpo e espírito se eu consigo me controlar? Assim, é porque a dependência não é o único dano, embora seja realmente uma tragédia e é um caso de adoecimento, então exige cuidados médicos, né? Os quadros de dependência no passado suscitaram muito em nós julgamentos morais, né? Essa pessoa é fraca, essa pessoa não ama a família, e além disso ser mentira, é algo que não contribui em nada, porque essa pessoa que enfrenta a dependência química, ela precisa de tratamento médico, né? Do cuidado que nós teríamos com uma pessoa que está enfrentando outra doença, seja ela mental, física, emocional, né? Mas a dependência não é o único drama. E do ponto de vista espiritual, porque não bastassem esses estudos que têm demonstrado que qualquer dose, então inclusive aquelas que são socialmente aceitas, né, corresponde a um aceleramento, né, do processo de adoecimento e a geração de doenças que de outra maneira não seriam despertadas no nosso organismo, existem ainda os danos para a alma. E é importante então ouvimos o mundo espiritual superior, e é o que o irmão Paiva nos convida a fazer em muitos livros, inclusive neste aqui, A Missão dos 70 e o Lobo Invisível. Na página 167 ele escreve: o corpo humano não combina com álcool. E ele abriu o capítulo trazendo indicadores, né, dados científicos que têm demonstrado o adoecimento físico, emocional e social da humanidade em virtude desse consumo. Esses números que acabamos de ler revelam que uma parcela da população, infelizmente, não está sabendo como suportar a batalha diária pela sobrevivência, que se tornou, sob vários aspectos, brutal. Tal estado de ânimo tem servido de brecha para as investidas do lobo invisível, fechar aspas, que passa a maldosamente empurrar os invigilantes e incautos para os vícios. Então esse é um elemento muito importante que ele desenvolve em todo o livro, que é a compreensão de que, sendo seres espirituais, nós somos sempre acompanhados por outros seres espirituais. A Franciele é um ser espiritual, eu sou um outro ser espiritual. Mas nem todos os seres espirituais que nos acompanham são visíveis. Muitos são invisíveis. Para usar um termo bíblico, eu me lembraria do apóstolo Paulo falando das testemunhas invisíveis, né? E aí é importante nós observarmos que nem todas essas testemunhas são dignas da nossa confiança. Muitas se aproximam para explorar o nosso corpo, a nossa liberdade de escolha, e passam a nos manipular espiritualmente. Eu vou pedir a Franciele que continue a leitura enquanto eu tomo um pouquinho de água, pode ser, Fran? E aqui o irmão Paiva prossegue então na página 168. Por esse motivo, sempre faço questão de publicar na revista Jesus Está Chegando mensagens que nos chegam do mundo da verdade, com marcantes alertamentos. E aqui ele vai trazer algumas outras mensagens do mundo espiritual superior do irmão Flecha Dourada Espírito, irmão Paulo. Exatamente. Inclusive, nessa sequência, eu vou aproveitar e trazer a palavra do amigo espiritual, né? Obrigada, viu, Franciele? Uma dessas mensagens, na verdade são duas aqui especificamente que ele destaca. Uma de 3 de outubro de 2009 e outra de 13 de novembro de 2010. Diz o diligente amigo da pátria da verdade: o mundo espiritual superior sempre manda os fluidos revitalizantes para a boa saúde dos seres humanos. Essa é a boa notícia, hein, gente? Então, eles trabalham na nossa saúde, trazem energia para nos auxiliar. Agora, quando qualquer pessoa vive de exageros, não tem banho de fluidos que ajude. Quem toma álcool, por exemplo, vai acabando com tudo no organismo. Uma coisa que eu queria observar, gente, ele está dizendo assim, ele não diz quem abusa do álcool, quem é dependente do álcool. Ele diz quem toma álcool. E ele vai reforçar esse ponto. A pessoa diz, mas é tomar só um pouco faz bem à saúde. Álcool não faz bem para nada. O organismo não foi feito para consumir álcool.
Aqui de cima, do mundo espiritual, não conhecemos ninguém que tenha na Terra ficado com a saúde boa por isso. Existia inclusive um mito que associava o consumo de uma certa quantidade, né, de determinadas bebidas alcoólicas com uma melhoria, né, no estado geral, especialmente no estado da saúde cardiovascular, né? E hoje já se sabe que outras substâncias não nocivas ao nosso corpo, né, do suco de uva, outros alimentos que podem ser consumidos sem prejuízo para nós, causam benefício igual ou superior, sem os danos que o álcool em qualquer dose, como mostra agora a Associação de Pesquisa do Câncer Americana. O álcool, então, traduz para a gente não só um benefício relativo, porque outros alimentos são capazes de alcançar a mesma melhoria, e o álcool traz um adoecimento inevitável. Então, essa conta não fecha, não compensa. É por isso que, com muita antecedência, mesmo quando os pesquisadores humanos ainda não tinham alcançado essas conclusões, o mundo espiritual superior já nos revelava. Ninguém fica com boa saúde por causa disso, porque o preço que o álcool cobra depois não compensa essa sensação, né, episódica, ou de euforia, de bem-estar, ou mesmo essa sensação ilusória de melhoria da saúde, né? Vejam os efeitos da bebida alcoólica. Vejam, os efeitos da bebida alcoólica são tão devastadores, mas às vezes não são imediatos. Isso vai acontecendo para frente, para o futuro, mas um dia a doença vem. Muitas pessoas vão desenvolver moléstias pelo corpo todo por tudo isso. O cigarro é também uma das pragas da humanidade. Cigarro, bebidas alcoólicas e drogas, tudo isso é suicídio, porque causa nossa volta prematura ao mundo espiritual, né? Então, provocada por nós mesmos antes do tempo, isso é uma grande tragédia para o espírito. Então, esse alerta é muito importante, né? Tanto dos sofrimentos espirituais decorrentes de uma chegada prematura ao mundo espiritual, porque ficaram compromissos por cumprir, ficaram pessoas que nós iríamos proteger, a quem íamos ensinar, ou que de alguma forma necessitavam da nossa proteção aqui na Terra. Voltamos antes para o mundo da verdade, muitas vezes passando por uma doença que não estava no nosso compromisso de vida aqui na Terra, no que chamamos na religião divina de agenda espiritual, que são os compromissos que nós estabelecemos antes de renascer neste mundo, porque estão conectados a aprendizados que nós precisaríamos viver. E, além disso, o sofrimento de sermos acompanhados de forma muitas vezes inconsciente pelo que o irmão Paiva nos chama aqui, né, utiliza um termo muito didático, o lobo invisível. Seres espirituais que eram dependentes de drogas aqui na Terra, que chegaram ao mundo espiritual, não aceitaram os processos de tratamento, inclusive psicológico, para a dependência, e que passam a procurar aqui na Terra pessoas que cuidam, nutrem essa mesma afinidade e que tentam usufruir daqueles benefícios, né, supostamente benefícios, ou os efeitos de alteração de consciência que experimentavam aqui na Terra e tentam fazer isso por intermédio das pessoas ainda encarnadas. O que a gente muitas vezes não percebe é que essa companhia espiritual inferior, ela vai continuar conosco. Então, terminou o consumo daquela droga, né, lícita ou não, esses seres espirituais muitas vezes se acomodam na nossa vida, frequentam a nossa casa, né? Não faltam relatos espirituais seríssimos a esse respeito. Então, os danos são muito grandes, né? Não bastassem os estudos crescentes nessa direção, né, em que a ciência humana vem acompanhando os danos que o álcool é capaz de causar em qualquer dose, mas também os danos espirituais, do encurtamento da nossa vida, apontando para o suicídio, né, que é uma grande tragédia de lamentações e grandes sofrimentos. Por isso devemos orar pelos nossos irmãos que chegaram dessa forma trágica ao mundo espiritual, e as companhias espirituais inferiores, que são extremamente danosas para a nossa alma, né? Bom, a segunda pergunta, irmã Paula, vem aqui da Carla Figueiredo, de São Mateus, Espírito Santo. Existe a possibilidade de uma pessoa que faz uso contínuo do álcool estar protegida dos, entre aspas, lobos invisíveis? O fato de ela ter conhecimento sobre o mundo espiritual e estar sempre em prece ajuda? Bom, quando um fígado humano está tão comprometido pelo uso do álcool,
e que ele chega numa crise, né, tão grave, que o médico diz para a pessoa, olha, você precisa parar de tomar álcool, porque esse seu órgão não está dando conta de suportar essa sobrecarga. E aí a pessoa vai estudar bastante sobre o assunto, descobre os malefícios do álcool, né, visita muito o médico, então ela busca esse conhecimento, né, daquele elemento da sua saúde, mas continua consumindo o álcool, né? Pode até fazer o uso dos medicamentos, né, para ajudar a recuperação do seu sistema físico, né? O que a medicação, o que aquele médico e o que o conhecimento científico podem fazer por essa pessoa? Por mais que o médico esteja esclarecendo, por mais que os pesquisadores, essa pessoa se revista de todo esse conhecimento e trate, né, naquilo que é o efeito daquela substância sobre o seu corpo, trate, né, por vias medicamentosas daquelas consequências, se ela não interrompe o uso do álcool, ela continuará adoecida, né? Porque às vezes alguém pode pensar assim, então o que a religião divina está dizendo é que Deus manda espíritos inferiores para atormentar a vida das pessoas que consomem drogas. Não, Deus não manda, não. Deus manda espíritos protetores para a nossa vida, anjos da guarda o tempo todo. Mas é importante nós observarmos que a lei divina respeita a nossa liberdade de escolha. Então vamos supor assim, que uma pessoa mora perto de um lago, esse lago está contaminado, está poluído. A pessoa sabe que o lago está poluído, está contaminado. Mas ela nada todos os dias naquele lago. Depois que nada, ela toma um banho caprichado, né? Ok, naquele momento, aquilo que o banho puder resolver, será resolvido. Mas aquilo que é uma invasão, né, bacteriana, ou por um vírus, ou por tantos outros canais de contaminação, né? Pelos poros, engolir um pouquinho da água, né? Então não há banho que resolva, né? E é importante a gente pensar nisso, porque há um cuidado espiritual que nós precisamos ter com a nossa vida, né? E precisamos observá-lo, como a pessoa que fez a pergunta disse, buscar o amparo do mundo espiritual superior, conhecer a realidade espiritual, tudo isso é muito importante. Mas se nós continuamos entrando naquele lago sujo, a gente continua se expondo à ação, né, perigosa das substâncias que estão ali. E nesse caso, da ação insidiosa do astral inferior. Quando o irmão Paiva nos fala aqui nesse mesmo livro, A Missão dos 70 e o Lobo Invisível, né, do esclarecimento que Jesus nos traz no Evangelho sobre os espíritos inferiores que retornam, né, foram afastados pela proteção divina e voltam a explorar aquelas pessoas que não se protegeram espiritualmente, como está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 12, e no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 11, ele diz assim: vemos, portanto, claramente que, apesar de ter sido o seu espírito limpo pelo poder superior, esse homem acabou atraindo de novo para perto de si o obsessor que o escravizava. E para piorar a situação, o espírito impuro veio acompanhado de mais 7 lobos invisíveis. Em diversas passagens bíblicas que relatam o Cristo de Deus expulsando multidões de espíritos malignos, de criaturas obsidiadas ou possessas, encontramos esta ordem do Divino Mestre àqueles que, pelo seu poder, foram curados. Vão, mas não pequem mais. Por quê? Porque não adianta você ficar livre do obsessor, do demônio, da alma em atraso, né? São vários termos que as religiões se utilizam para referir-se a essas companhias inferiores. E cair novamente nas suas garras. Repetimos, tem de manter-se em oração e vigilância constantes, de modo que se impeça a ação do espírito inferior para que ele não volte a dominá-lo ou dominá-la. Vigiai e orai para não cairdes em tentação, disse Jesus, está no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 14, versículo 38. Então, encerrando aqui a nossa participação, é importante olharmos com seriedade para o que Jesus está dizendo. Pela oração, seremos sempre amparados, invariavelmente, mas os Espíritos de Deus são de Deus, então eles respeitam a nossa liberdade de escolha. Se nós fazemos escolhas e queremos, por essas escolhas, né, por afinidade, a associação com outras companhias espirituais, eles não vão se impor, eles respeitam a nossa liberdade, mas
o uso irrefletido dessa liberdade pode nos levar a esses ciclos de destruição e autodestruição, que é o que acontece nesses casos. A proteção espiritual nunca vai faltar, mas se nós temos um comportamento nocivo e autodestrutivo, somos nós que estamos fazendo e perpetuando essas conexões que vão nos arrastar a outras escolhas, né, inspiradas por esses seres ignorantes. Eles precisam das nossas orações, isso sim, para que recebam o amparo de Deus, né? Nunca precisam do nosso medo, nem da nossa raiva, nem do nosso julgamento, nada disso, né? Mas hábitos que preservem, né, a nossa vida, a nossa saúde espiritual, mental e física também. É verdade. Muito obrigada, irmã Paula, pela participação aqui conosco hoje. Irmã Paula Sueli, ministra pregadora da Religião do Terceiro Milênio, esteve conosco hoje aqui nesse momento Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde. Encerramos com a saudação legionária. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre.